Boa tarde, meus amores, sejam bem-vindos. Lembrando que essa é uma leitura livre, intuitiva, para essa semana, para esse período que está começando agora. Então vão ter coisas que vão ressoar no seu coração, vão ter coisas que não vão servir para você. Aproveita o que te servir e leva para frente. Aquilo que não servir para você, você guarda e passa para frente, compartilha para outras pessoas participarem. Outra coisa, para quem não me conhece, meu nome é Atílio João, sou o Tito do Tarô. Único, exclusivo, incomparável Tito do Tarô, segundo meu pai. É uma leitura, sabe, para a semana começar bem. Então mentaliza suas perguntas, foca nesse momento aqui, que é um momento para você, e vamos ver o que a semana, espero que a semana traz de novidade para todos nós. Lembrando que quem quiser uma leitura mais aprofundada na sua energia, pode me chamar aqui pelo WhatsApp, tem meus contatos aqui no perfil, e é isso aí. Começando aqui, a maior tendência aqui dessa semana começa com a carta do Imperador, Arcano 4. O Imperador traz a seguinte mensagem pra gente: é um período para a gente se organizar melhor naquilo que a gente pode fazer e naquilo que a gente não pode fazer. Tem momentos da vida que a gente tem que deixar as vontades, deixar os desejos de lado para fazer o que precisa ser feito. O rei, o imperador, apesar de ter o poder total, de poder fazer o que ele quer, nem sempre convém. Então o que a semana convida a gente a pensar o que convém pra gente. O que convém pra gente fazer ou não fazer. O que não convém é seguir adiante. Tem coisas que mesmo podendo, não vale a pena. E aí quando a gente respeita isso, quando a gente se planeja melhor, quando a gente vai pra frente aqui na carta do Cavaleiro de Ouros, o que acontece? A gente vai mais seguro. Nem sempre o momento é de fazer o que quer, mas aqui o Cavaleiro de Ouros traz a seguinte intenção: foca. Foca no que você pode, mesmo no que você quer, mesmo que você não possa agora. Vai chegar o momento certo. Será que se você não colocar um pouquinho mais de planejamento, tá vendo a moeda? Que, ou seja, um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco, principalmente colocar um pouco mais da sua vontade, da sua verdade, você não consegue mais rápido as coisas que você quer? Gente, meu microfone tá caindo. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto, para ficar mais bonitinho depois o som. E aí, vem continuando dando seguida aqui, na carta do Papa, ele vem falar: você foca no que você precisa, foca no que você quer, traz a experiência para não fazer bobagem. É uma semana que tem uma tendência muito grande de situações ficarem se repetindo, de situações que você já passou, ser iguais. Só que se você não ficar atento ao que você precisa fazer, como diz aqui no papo, ou seja, focado no que tem que ser feito, você vai cometer os mesmos erros, da mesma forma, e ter os mesmos resultados ruins. E aí, gente, não adianta você fazer tudo igual e querer novidade. Sabe aquela coisa, se toda segunda-feira chega no seu trabalho, faz tudo igual, às vezes você não está tendo o resultado que você quer, não está num trabalho legal, não está num trabalho bom, mas está se repetindo? O que a vida está dizendo para você, não se repita sem consciência. É um momento de você colocar as coisas que você viveu, as coisas que você aprendeu a seu favor. Senão, vai cometer o mesmo erro. Vai cometer a sandice de querer fazer tudo ao mesmo tempo. É uma semana que está pedindo foco. Não adianta você querer resolver 10 problemas ao mesmo tempo se você não consegue nem enxergar qual é o seu problema. Então pare e pensa, o que eu tenho para fazer? O que eu tenho de necessidade? Sabe? O que é importante? O que não dá para deixar para depois? E aí você organiza e vai resolvendo um por um dos problemas. Claro, a vida é dinâmica, não dá pra gente parar agora, eu só vou pensar nisso, só vou pensar naquilo. Mas na medida do possível, divida a sua atenção. Quando você está no trabalho, você trabalha. Quando você está na sua casa, você pensa nas questões da sua casa. Quando você está na sua intimidade com o seu parceiro, com a pessoa que você ama, você cuida da relação. Não leva problema de casa para o trabalho, problema do trabalho para a relação e vai fazendo aquele bololô todo. Não vai dar o resultado que você espera. O que o tarô está dizendo aqui para essa semana é um período para a gente estar mais atento. Novidades boas podem acontecer? Podem. Para quem está preparado e atento para novidades boas. Para quem está focado em conseguir coisas novas. As coisas acontecem. Certo? Continuando aqui, entrando aqui muito no aspecto emocional, através do Rei de Copas. E o Rei de Copas está trazendo não é nem uma mensagem, é uma sabedoria. Cuida melhor do seu emocional. Se você não está bem, não está feliz com você,
puxa, se recolhe um pouquinho, fica no silêncio, entende a bagunça para você tomar decisões boas. Quando o nosso emocional está bagunçado, o meu, o seu, de qualquer pessoa, a tendência é que a gente gaste mais energia do que o necessário. Ou seja, nós temos energia para pensar, energia para viver, para manter nosso corpo bom, só que aí a gente gasta muito no emocional. Essa energia sai de algum lugar. Da onde que sai? Sai da cabeça, sai do corpo, você não consegue pensar direito no que você está fazendo, não consegue refletir para tomar decisões melhores. Se o emocional está muito triste, muito bagunçado, o teu corpo paga o preço. Você fica triste, você adoece, você começa a perder o foco, a não cuidar de si mesma, e aí você começa a ficar adoentado e fica mais difícil. Ou seja, cuidar do seu emocional é importante demais. Por que é muito importante? Se o seu emocional tá bagunçado, se você não tá feliz com a sua vida, se você tá meio depresinho, tá tristinho, parece que tudo vira um problema maior. E eu tenho certeza que na sua vida, neste momento, tem coisas ruins. Claro que tem. Todo mundo tem uma coisa para resolver. Mas também tem muita coisa boa. A questão é enxergar o que tá de bom na sua vida. Ah, minha relação tá ruim, mas a minha relação de amor tá ruim, mas meus amigos estão bons. O meu trabalho tá legal, mas a minha espiritualidade tá bagunçada. Sempre vai ter alguma coisa pra gente corrigir. Sempre vai ter alguma coisa pra gente dar uma atenção maior. Claro, raramente tem momentos que tá tudo maravilha. E aí, nesses momentos que tá tudo uma maravilha, ou uma suposta maravilha, é onde vem o inimigo, porque é quando a gente baixa a guarda, é quando a gente fica desatento, é quando a gente se acomoda. Sabe aquela coisa, você é promovido no trabalho, entende a promoção, aproveita que você está ganhando um pouquinho mais, e aí você dá uma relaxada? Sendo que normalmente é o momento que você tem que mostrar mais serviço para continuar crescendo. O que a vida está dizendo para você, cuide do seu emocional. Aí a sua cabeça fica bem, as coisas funcionam tranquilas e a vida flui. Caso contrário, o que acontece? Você fica preso, literalmente preso no seu passado. Você fica literalmente não vendo as coisas que você tem que fazer, apoiado numa certeza ruim, sendo que tem muitas possibilidades para lá, mas você não anda, porque parece que você não encontra a solução. Pensa nisso. Será que a solução não está só em você parar e pensar? Buscar ajuda, buscar um conselho, buscar uma orientação, seja com tarô, seja com amigo, seja com você mesmo. A tua sabedoria, as coisas que você viveu, às vezes é o maior guia que você tem. É o maior aliado que você tem, é a sua própria experiência. É você parar e pensar, puxa, eu já fiz isso, deu certo. Continuo fazendo. Eu fiz isso, deu errado. Por que deu errado? Depende de você ou depende do outro? E aí você vai se entendendo. Não achou a resposta no coração? Puxa, marca uma consulta. Comigo, com quem você quiser. Sabe? Busca ajuda. Ajuda vem. Às vezes quem está do lado de fora tem uma visão, tem uma opinião, tem um entendimento diferente do que a gente está tendo. E quando a gente busca ajuda, normalmente a coisa se mostra muito mais fácil de resolver. O problema não é tão grande quanto a gente pensa. Claro, quando a gente está no meio do furacão, quando a gente está no meio do problema, a gente só vê o problema. E aí a gente se distancia um pouquinho. Quem está de fora sempre vê uma solução. Sempre vê como é mais fácil resolver o problema do outro. Agora, se você está no meio do problema, sai de lado. Sai do pessoal. Que aí você vai ver o problema e vai achar a solução. Por exemplo, eu tenho muitos colegas tarólogos que não jogam para si mesmo. Não é porque não tem condição, não é porque não sabe. É porque às vezes não quer ver. O tarô não vai mentir para ele. Só que às vezes não é a resposta que a gente quer. Para resolver problema, é a mesma coisa. Às vezes a solução não é o que a gente quer, mas a solução vem. Pensa nisso. Silencia a mente. Pede ajuda. E aí quando você pede ajuda, como diz a carta da lua, o espiritual te ajuda. Só que o espiritual não vai fazer por você. A carta da lua está falando uma espiritualidade, mas não é aquela espiritualidade boba, de fé sem sentido. Aquela espiritualidade que a gente sente no coração. Que é quando Deus fala com a gente. Só que Deus não vai quebrar teu galho, nem o meu.
Teu aliado, teu Exu, tua pombagira, não vai fazer por você. Eles vão te ajudar. Vão te dar o caminho que você precisa, vai abrir as portas que você precisa, pode até pegar na tua mãozinha, mas não vai fazer por você. Fazer a sua vida, cuidar da sua vida, é uma responsabilidade sua. Não dá pra gente terceirizar a responsabilidade. Você pode fazer uma consulta de tarô e a gente vê, olha, você tá errando aqui, acolá, muda aqui, muda lá. A consulta por si só não vai mudar a tua vida. O tarólogo não vai mudar a tua vida, teu pai de santo não vai mudar a tua vida, teu pastor, teu padre, não vai mudar a sua vida. Todos podem te aconselhar, mas quem vai tomar a decisão de mudar ou não é você. Você vai escolher continuar vivendo a vida que você quer, é só fazer tudo igual que as coisas continuam, ou você escolhe seguir em frente. Não está tendo o resultado que você quer? Analisa, onde é minha culpa? O que eu posso mudar para melhorar? O que depende de mim? De mim, Atiro, de mim, Tito, de vocês que estão assistindo. O que depende de você, está na sua mão, está dentro do seu poder mudar. Agora, o que depende do outro, depende da vontade do outro. Depende do livre-arbítrio do outro. Você pode tentar influenciar, tentar convencer? Claro que pode. Agora, será mesmo que vale a pena? Sabe? Você não está dando conta nem da tua vidinha. Você quer mexer na vida do outro? Você quer que o outro faça por você? Não vai dar certo. O Rei de Paus traz a mensagem, vamos chamar de mensagem, mas na verdade é um saber. Todo mundo tem o poder de resolver a própria vida. Todo mundo, se parar, pensar, concentrar energia, muda de vida, muda de trabalho, muda de percepção. A grande questão é qual a sua clareza? Qual a sua vontade? Para onde você quer ir? Para onde você vai direcionar a sua vida? Para onde você vai levar as suas atitudes? Não adianta você querer coisas novas se você não for para frente. Você não está do jeito que quer? Mude. A vida só fala isso, muda. Uma mudança constante. Só que uma carta do carro diz, com controle. Se você não controla a sua vida, imagina assim, você é o condutor, a vida é o carro. O leãozinho vai te levar para onde eles querem. Tem hora que você joga para um lado, joga para o outro, e assim as coisas vão. Agora, se você controla os leões, toma as rédeas da sua vida e põe um propósito, uma direção, a vida vai para onde você quer. Só que você tem que pensar e lembrar sempre. Você controla a sua vida. Você tem o poder sobre a sua vida. Sobre a vida do outro, depende do outro querer. Por mais que você possa querer fazer amarração, fazer adoçamento, ou querer manipular teu chefe para gostar de você, depende dele querer. A única coisa que você consegue controlar de verdade é você. É dizer sim, é dizer não, é concordar ou não concordar. Você pode controlar isso, ninguém tem como te obrigar. Porque quando você literalmente controla a sua vida, você sabe dos seus valores, você sabe aqui do seu caráter, da sua mente, você sabe o que você tem de bom no seu coração, você sabe o que você viveu, ou seja, quando você sabe quem você é, você não vai se corromper por nada. Não vai ser um chefinho que vai te obrigar a fazer o que você não quer, por causa de um saláriozinho merreca. Não vai ser um namoradinho meia boca que vai fazer você mudar. Claro que você pode mudar, você não é uma pedra, mas por consciência, por vontade. Aí você não se corrompe com coisas ruins, com pessoas ruins, com situações que não valem a pena. O que a vida está dizendo pra gente nesse momento é assim, vamos resolver nossa vida. O que a gente tem na mão para resolver? Que habilidades que a gente tem? Que ferramentas que nós temos? O que dá pra gente mudar agora? O que não dá para mudar agora? O que a gente vai ter que acolher e falar, puxa, não posso resolver essa situação agora, mas vou resolver depois. Voltando aqui, o que eu tenho de valor? E o valor não é teu dinheiro, dinheiro é bobagem. O valor é aqui, ó, do teu coração, do teu caráter, da tua pessoa, da sua essência, que é única, que é exclusiva, que não tem comparação com ninguém. O que não quer dizer que não tenham pessoas em algumas situações que tenham mais habilidades e que sejam melhor do que você. Mas você é único. Melhor em alguma atividade. Você tem coisas que é melhor que o outro.
O que não quer dizer que, como pessoa, você seja melhor que qualquer outro. A gente tá no mesmo balaio, a gente tá todo mundo aqui vivo, encarnado, vivendo aqui na Terra, então a gente tá mais ou menos tudo no mesmo nível. Não tem muita diferença entre eu, você e um craqueiro. Tá todo mundo aqui aprendendo. Em estágios diferentes, mas estamos todos aprendendo. Tem um outro iluminado por aí? Claro que tem. Mas não é nem meu caso e com certeza também não é o seu. Certo? Mas continuando aqui, o rei de ouros, ele está falando também de oportunidades. Oportunidades no sentido de grana, de trabalho novo. Então, assim, para quem está procurando trabalho, foca agora, do dia 15 mais ou menos, até dia 20 e pouco, parece que as coisas vão estar mais fáceis para você. Tá? E eu digo isso porque é a minha intuição que está falando. Para arranjar trabalho novo, não quer dizer que você vai começar a trabalhar agora, mas para conseguir trabalho novo, as coisas vão ficar mais fáceis, mais tranquilas, porque você tem que reconhecer aqui. Tem que não, é uma escolha sua também. Mas se você reconhecer seus potenciais, reconhecer que você pode mais do que você está fazendo, que você é mais inteligente do que pensa, que você é mais esperto do que você pensa, que você tem mais potencial do que as pessoas dizem, e aí você bota essa confiança e essa confiança estoura no seu peito, você consegue o que você quer. Mas para isso você tem que o quê? Reconhecer, eu mereço um trabalho novo, eu mereço prosperar, eu mereço vibrar isso. Só que para isso você tem que vibrar. Vibrar que você já conseguiu um trabalho. Sabe, o pessoal fala muito de lei de atração, só que a lei de atração é um reflexo do que você sente. Não é que você vai ficar tudo que eu quero, eu consigo igual um retardado, que vai aparecer oportunidades na sua vida. Não. Você pode até fazer mantrinha se quiser, não tem problema. Mas o que você precisa fazer é acreditar no seu coração. Eu mereço, eu posso, eu consigo. O seu emprego novo não vai vir de fora, ele vai começar aqui dentro. Tudo que tem à nossa volta começa aqui dentro. Com a nossa mente e com o nosso coração alinhado. Quando você põe a sua mente focada numa coisa e você põe um sentimento junto, fica muito mais fácil você atrair. É isso que é atração. Não é que você vai atrair de fora. Você, ao contrário, você vai vibrar naquilo que você quer. Não está ganhando dinheiro, você está vibrando errado. É simples assim e é só mudar o padrão. Não é tão complicado. Só que não adianta só você pensar, ficar estalando o dedinho em tudo que eu quero, eu consigo, sem você agir. Porque senão, o que acontece? O 9 de copas vai dizer aqui, você fica lá esperando, 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 pondo prazo, pondo tempo, e você não vai conseguir o que você quer. Porque toda ação pede um movimento. Todo desejo, tudo que você quer fazer, pede um movimento. Seja um movimento de procurar um emprego, seja um movimento de resolver sua situação com seu amor, seja um movimento de você olhar suas emoções. A vida pede movimento. Tudo que está movimentando, vibra, está vivo. Aquilo que está parado, definha. Você já viu quando você vai no hospital, você faz uma operação, a primeira coisa que faz um pós-operatório é botar a pessoa para se movimentar na medida do possível, para as coisas funcionarem, para a vida voltar? Se movimente em direção daquilo que você quer. Porque quando você se movimenta, e aí você se movimenta de uma forma calculada, porque você está pensando no que você está fazendo, você não está igual uma vaca louca, sabe? Vaca brava no pasto, que sai correndo sem pensar, boi bravo. Não, você para, pensa, reflete. Bota em ação. Confia na sua intuição. Sua intuição é boa, sabe? Confia nela. Não sai fazendo de qualquer jeito. Não sai falando de qualquer jeito. Muitos dos problemas que você passa, se você parar para pensar 2 minutinhos, você não teria falado, não teria feito. E aí quando você entende no seu silêncio, que às vezes é melhor você ficar em silêncio do que você sair falando bobagem, você reflete um pouquinho para tomar suas decisões, as coisas acontecem. Sabe? A Rainha de Espadas tem falando assim, nem tudo você vai conseguir na hora que você quer, mas você tem condições de influenciar a vida à sua volta para te ajudar. De convencer as pessoas que você pode, mas como eu sempre digo, a vida fala, dá um passo que a vida te ajuda. Começa a fazer com o que você tem na mão. Se planeja, vai atrás do que você quer. Ai. O 6 de ouros, já ia falar errado aqui, ele está falando para você.
Apesar de você estar com pressa, tem coisas que têm o tempo delas. Nem tudo vai sair no tempo que você quer. Tem tempos de você plantar e tem tempos de você colher. Não adianta você plantar uma semente hoje e querer que amanhã já tenha feijãozinho. Vai demorar uns dias para crescer. Mas, se você não plantar, e plantar a semente, às vezes é você planejar o que você quer fazer. É buscar entendimento do que você quer fazer. É soltar no ar, é falar para a vida, eu quero um emprego novo. Me ajuda. Mas manda teu currículo. Vai bater perna. Agora, não adianta você querer coisas que não estão dentro do seu alcance. Vou dar um exemplo. Não adianta você querer falar para mim que vai ser médico se você não fez medicina. Primeiro você tem que fazer medicina, você tem que plantar medicina em você para virar médico ou médica. Não adianta você querer um emprego dos sonhos se você não está preparado para o emprego dos sonhos. Não adianta você querer um grande amor se nem você gosta de você, filha. Sabe? Você não vai atrair. É simples assim. Você quer, você tem que estar preparado. Outro dia uma moça falou para mim, não, mas eu quero ser diretora da empresa, que ela tinha sido promovida recentemente, a supervisora, sei lá o quê. Mas ela tinha sido promovida e o próximo estágio dela seria ser diretora. Eu falei, eu quero muito ser diretora. O que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa se preparar. Você acabou de assumir um cargo que vai ter uma demanda de energia maior, que vai ter uma demanda de trabalho maior. Primeiro você se acostuma com aquilo, dá conta daquilo. Aí você parte para dar um passo para frente. Você não sabe o que acontece? A gente sai desembestado, querendo, aí consegue. Só que não dá conta de sustentar. Tem um monte de gente aqui que perde amor maravilhoso porque não está preparado para viver um amor maravilhoso. Ainda está com lixo guardado do ex que foi embora, trauminha que já era para ter resolvido. Sabe? Você sofreu lá quando tinha 10 anos e está sofrendo até agora com 30. Chega uma hora que a gente tem que limpar. Tem que se preparar para viver coisas novas. As vidas, gente, não é para amador. Sabe? Se a gente não se prepara, a gente fica preso no sistema. A gente fica preso na loucura do mundo. A gente tá fazendo tudo igual sem saber por que tá fazendo igual. Estamos andando todo mundo igualzinho. Estamos todo mundo ficando com a cara igual. Usando a mesma roupa, comendo a mesma porcaria. Às vezes a gente tem que só parar e pensar, por que eu tô usando laranja? No meu caso, eu tô usando porque eu gosto de laranja. Agora, por que você usa a roupa que você usa? É teu gosto mesmo? Você gosta mesmo de usar esses terninhos? Se você gosta, maravilha. Agora, se você só usa isso para ficar adequado, pensa nisso, vale a pena? Vale a pena você abrir mão da sua natureza, da sua expressão, para agradar as pessoas? Eu ouvi uma coisa do meu mestre um tempo que dizia mais ou menos assim: quando você nega a sua natureza, seja ela qual for, você ofende a Deus, ou o Criador, ou o Divino, seja lá como você quiser chamar. Porque se somos expressão de Deus, temos a nossa partícula divina, somos feitos à imagem e semelhança, eu, você e o craqueiro. Todos nós, sem um melhor e um pior. Se somos feitos à imagem e semelhança e a nossa natureza é ser agressiva e a gente não entende a nossa natureza e vira um boi manso, a gente está ofendendo. Estamos ofendendo o divino, estamos ofendendo a vida. Somos o que somos. A grande brincadeira é a gente usar o que a gente tem de natureza, da nossa essência, melhorar aquilo, se refinar naquilo e crescer e evoluir. Quer ver um exemplo? Um exemplo prático? Eu tenho 1,85 m, peso cento e poucos quilos. Eu não adianta eu querer ser jockey, sabe aqueles caras que montam no cavalo e achar que vou ganhar uma corrida com esse peso todo? Não dá, não é a minha natureza física não permite. É coisa para quem é pequenininho, magrelinho. É a natureza deles, é o que o esporte pede. Para mim não daria para ser jockey. Foge da minha natureza, foge da minha constituição física. Eu não tenho corpo para ser um corredor de maratona. Eu sou pesado. A gente tem que respeitar a nossa natureza e viver a melhor vida que a gente pode, de acordo com a nossa natureza. Se você é falante, fala. Se você é caladinho, fica na sua.
Não se obrigue. Claro, não dá pra gente falar assim, eu sou desse jeito assim, não vou mudar. Será que você é desse jeito assim? Ou você tá com medinho de se expor? Ou você não tá vivendo a vida que você quer viver por medo? Pensa nisso, sabe? Reflete sobre isso. Será que você é o que você está vivendo? Ou você é um personagem que você criou? Porque o que acontece? Não tem problema a gente criar personagens, sabe? A gente colocar algumas máscaras. Por exemplo, não dá pra você chegar na cara do teu chefe e falar: olha, chefe, você é um imbecil, você é um jumento. Ele vai te mandar embora. Às vezes tem que chegar pro seu chefe: chefe, você é o ser mais luminoso do mundo. Mas por dentro você sabe que ele é um imbecil. A gente tem que equilibrar as coisas. A grande questão aqui é você não esquecer da sua essência. Quem você é aqui dentro. E aí, dentro do possível, como que você se agrega no coletivo? Como que você vive no meio que você está? Tem momentos que a gente pode falar, tem momentos que a gente tem que ficar quietinho. Agora, quando você não vive a sua natureza, aquilo que você acredita, aquilo que você é, a vida tende a te quebrar. A maior parte das doenças, doença física, doença no corpo, está muito ligada quando a gente sai do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É estar na nossa natureza. Aí você está desequilibrado, vivendo uma vida que não quer, a doença vem. A doença, na maioria das vezes, é um presente. Claro, eu não estou dizendo que é maravilhoso ficar doente, mas a doença só vem dizer pra gente: fique atento. Você não está no seu natural, você não está no seu equilíbrio. Você está se apegando a bobagem, a situação ruim, a coisas que estão na sua cabeça. Aí a sua cabeça fica desequilibradinha, você fica tortinho, fica doentinho, cria doença que não precisa. Ou você não tem coragem de expor o que você quer, sabe? A cabeça frita. Porque não para de pensar, não consegue pôr pra fora. A vida não é tão difícil, gente. É só a gente pegar um pouquinho, sabe? Pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, sentir um pouco mais e colocar equilíbrio. Porque quando a gente se equilibra, como vem aqui na carta da força, literalmente uma carta auspiciosa porque eu estou dizendo, ela vem falar: a gente enfrenta nossos demônios. Pode não parecer, mas eu sou tímido. Para mim, estar aqui na internet, falando, me expondo, dando minha cara a tapa, vendo o hater me xingar de tudo quanto é jeito, vendo gente me elogiar também, faz um mal pro meu ego, porque eu acho que eu sou luminoso de vez em quando, eu tenho um ego que eu preciso trabalhar um pouco melhor nesse sentido, sabe? Se eu não tenho a minha parceira amada e minha mãezinha que me bota no chão, sabe? Eu fico me achando o cara. Meu ego precisa desse trabalho. A gente domina nossas emoções. A gente domina nossos demônios. A gente domina nossos medos. É hora de você se enfrentar. É você com você. Você não tem inimigo nenhum. O problema é você com você. É você querendo competir com as pessoas. É você querer fantasiar coisas que não precisam. É você querer viver a vida do outro. Esse é o problema da sua vida. E da minha também. Não fujo disso, tô aqui na Terra, tô aprendendo igual vocês. A grande questão, todos nós podemos imaginar uma vida melhor, viver uma vida melhor. Mas começa dentro. Começa no seu coração. Começa na sua mente. Você se conecta com a vida. O espiritual vem e te ajuda, te dá força, te dá o caminho que você precisa. Te dá energia às vezes que você precisa, porque às vezes a gente tá tão bagunçadinho que a espiritualidade vem e dá uma bicuda para empurrar a gente para frente. A espiritualidade vem empurrar. Você pode sonhar, você pode mudar. Mas aonde você está e para onde você quer ir? Essa é a grande brincadeira. Sempre saber assim, qual momento da minha vida eu tô? Tem momentos da vida que a gente é mais novo, por exemplo. Então, quando eu era menino, eu tinha desejos de menino. Eu falava igual era menino. Aí eu cresci um pouquinho mais, comecei a falar igual adolescente, com os desejos de adolescente e assim por diante. O problema é quando você tá lá com 40 e poucos anos, com 40 e poucos anos, com 30, e tá com uma cabeça de adolescente. Achando que todo mundo tem que concordar com você ou gostar de você. Isso é burrice, gente.
Viva de acordo com o seu momento. Tem momentos da vida que a grana tá meio curta. Nesses momentos a gente come no Habib's, porque é baratinho e é o que dá. E às vezes nem isso dá. Agora, tem momentos que a vida tá um pouquinho melhor, que a gente pode se dar o prazer de ir num japonês. Não dá pra gente ficar refém do eu mereço. Se você não tá com condições de ir num japonês, mas tá dizendo, nossa, eu quero muito e vou passar no cartão e não sei como vou pagar, depois eu dou um jeito, você tá fazendo uma idiotice com a sua vida. E aí, viver de acordo com o que você pode. Entender o momento, que tem momentos que você está melhor, como diz a carta da roda, e tem momentos que você está mais embaixo. E entender, se você está embaixo, filho, como que você sobe? Se você está em cima, como que você resolve a situação? A grande questão aqui é que o caminho mais rápido é sempre vir para o meio. Do meio você vai para qualquer direção. Do meio você melhora tudo. Do meio você resolve as questões. Qual é o seu caminho? Pensa nisso. Meus amores, para quem está assistindo aqui, lembrando, eu sempre esqueço de falar, mas se inscreve no canal também, sabe? Ajuda o canal a crescer, dá seu joinha, curte aqui. Se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo. Na medida do possível, eu tento responder todo mundo. Você quer falar comigo? Tem os contatos do meu WhatsApp aqui na minha página. Entra lá no meu perfil, vou deixar salvo aqui também. Quer falar comigo? Me chama. Não fica na dúvida, porque a dúvida corrói a alma. A dúvida é a pequena gente. E às vezes é só você perguntar que resolve. Às vezes está criando problema, caraminhola na cabeça que não precisa, porque está com dúvida. Às vezes você está literalmente vendo as coisas ruir porque você não está vendo o cenário inteiro, você não está vendo as coisas por inteiro. Você está só olhando pelo seu pontinho de vista. E às vezes o nosso ponto de vista é pequeno. Por exemplo, alguém ficou de te ligar ou de te mandar mensagem e não mandou mensagem. Ou te respondeu de uma forma mais tranquila ou mais seca, entre aspas. Será que essa pessoa estava ocupada no momento? Ou ela estava com algum problema, ela machucou o pé, chutou a cadeira e estava com a cabeça cheia e não te deu a atenção que você queria, você já criando o inferno na tua cabeça? Pergunta, investiga. Não fica com a dúvida. Às vezes a pessoa estava ocupada, distraída. Às vezes acabou a bateria num telefone. Agora, antes de você ter uma informação, não cria inferno na sua cabeça. Não fica... É engraçado, né? Não fica vendo problema que não tem. Tem situações aqui na sua vida que você está vendo problema que não existe. Ou dando importância demais para coisa boba. Respira. As coisas não são tão bagunçadas ou tão pesadas quanto você está pensando. Viver é fácil. Na dúvida, para um minutinho, respira e pensa. É a melhor coisa que você faz. Para um minuto, respira e pensa. Certo? Mas continuando aqui, essa semana, gente, para questões de grana, como eu falei, é uma semana auspiciosa para você conseguir trabalho novo, conseguir coisas novas. Sabe? Mais uma semana para você pensar o que eu posso e o que eu não posso. Será que você não está pensando só no seu problema e não está vendo coleguinha? Sabe? Não está vendo pessoas precisando do seu coração, precisando da sua ajuda, precisando do teu ouvido. Às vezes só de você ouvir o cara encher o saco, reclamar, contar história triste, deixar alguém desabafar, você já está prestando um serviço para a vida? Pensa nisso. Às vezes a gente fica tão preso olhando só o nosso umbiguinho, o nosso problema, que a gente esquece do entorno. E a gente vive em sociedade. Somos mamíferos. Sabe? Todo mamífero vive em sociedade. Tem uma tendência de viver em grupo. Você pode até viver sozinho, mas você tem que interagir. Senão as coisas não dão certo. Sabe? Se permita olhar para o outro. Claro, não dá para você ficar só vendo a vida do outro. Só querendo cuidar do mundo. Você tem que cuidar de você e cuidar do mundo na medida do possível. Às vezes a melhor coisa que você faz para cuidar do mundo é cuidar de você. Mas no bom senso, no equilíbrio. Um pouco para você, um pouco para o mundo. Quando você dá para o mundo dá de volta para você. Pensa nisso. Sabe? Observe as coisas com um pouco mais de clareza.
Assim, você consegue, literalmente, como diz na Carta do Louco, viver a sua vida de uma forma livre. Sabe? Do jeito que você quer, feliz, sorridente. Quer dizer que não tem problema? Claro que tem. Olha o precipício aqui. Se você vacilar, você cai de cara. Se você não prestar atenção, você vai fazer bobagem. Não é pra você ficar um abobado o tempo todo. Sabe? Longe disso. Mas os problemas não te impedem de viver uma vida feliz. As dificuldades não te impedem de você ter um espírito livre. De você buscar do mundo aquilo que você precisa. Confia em você. Confia na vida. Confia na sua intuição. Confia que você está preparado. Sabe? Não quer dizer que você não possa se preparar mais. Não quer dizer que você não possa aprender mais. Não quer dizer que você não possa buscar mais ferramentas. Mas o que você tem na mão agora, minha amiga, meu amigo, já é o suficiente para você começar. Tem rolado muito uma trend assim, primeiro você começa, depois você melhora. Realmente, começa primeiro, depois você melhora. Tem coisas na vida que a gente vai aprendendo no caminho. A vida é empírica, no sentido assim, a gente vive e aprende o tempo todo, quando a gente se permite. Às vezes a gente perde tempo demais querendo, nossa, para fazer tal coisa eu preciso disso, disso e daquilo, eu preciso de tal situação, eu preciso de tanto dinheiro, e aí você fica esperando o momento certo e as coisas não vêm. E as coisas não acontecem. Se permita, sabe? Se permita viver, mas começa, se movimente. Certo? Continuando aqui, o 10 de ouros, ele fala de oportunidades para você resolver questões mal resolvidas. Para você resolver questões de família, para você resolver, sabe, amizades que estão mal resolvidas, para você pedir desculpa. Sabe aquela bobagem que você falou, que você tá assim engasgado e não quer pôr para fora? Peça desculpas. Vai abrir teu coração. Aproveita a vida para isso. Sabe? Se permita. Tira o peso que não te serve mais. Resolve suas relações. Sabe? Tem momentos aqui, como traz no Três de Espadas, que a gente tem que viver um novo mundo. Tem que se permitir viver coisas novas. E para isso tem que deixar coisas velhas. Sabe? Bota um pouquinho de perdão na sua vida, que a semana vai ficar mais tranquila, as coisas vão ficar mais fáceis para você. Certo? Bota o coração para funcionar. Certo? Só um minutinho aqui. Opa! Ixi, eu vou ter que desligar por aqui, porque a minha internet, minha bateria aqui tá acabando e eu não vi. Esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, então se você quiser assistir depois, daqui a pouquinho vai estar salvo lá. Pessoal que está aqui no YouTube, eu estou gravando esse vídeo, mas estava transmitindo ao vivo em outra situação. Continuando aqui, e já chegando nos nossos finalmente, para quem prestar atenção em si mesmo, para quem prestar atenção no seu emocional, no seu coração, a semana tende a ser positiva. Vai ser uma semana positiva. Já bota na sua cabeça que as coisas vão acontecer do jeito que você quer, do jeito que você merece, do jeito que é importante para você. Confia na vida, sabe? E celebre. A gente leva muito problema para as pessoas. E as coisas boas que você tem? Você não vai compartilhar? As suas conquistas, as suas vitórias, os seus pensamentos. Tá na hora de a gente aprofundar um pouco mais nossas relações. Aprofundar no sentido de, sabe, eu tô literalmente feliz por você. Eu tenho clientes que conseguem coisas e falam, puxa, você fez isso, você me indicou, eu fui lá e consegui. Eu fico extremamente feliz. Eu fico extremamente tocado. Essa semana, uma cliente minha tava comprando um imóvel, um terreno na verdade. E ela conseguiu. De leilão, ela foi lá, deu um lance, conseguiu o terreno dela, vai construir a casa dela do jeito que ela quer. E é uma pessoa que fala comigo há uns 3, 4 anos. Eu vi ela se formar, eu vi ela crescer, eu vi ela evoluir. Tô vendo ela comprar o terreno dela. Daqui a pouco eu vou ver ela construindo a casa dela. Eu fico feliz pela vitória do outro. Divide as tuas vitórias.
Porque quanto mais coisa boa você espalha pro mundo, gente, mais o mundo vai te mostrar coisas boas. Agora, se você só espalha tristeza, só espalha problema, o mundo só vai te mostrar problema. Porque é o que você está vibrando. Comemore suas pequenas coisas, sabe? Divida seus progressos, sua felicidade. Puxa, tá sem amigo, não tem como dividir, então comemora com você mesmo. Sabe? Toma um negocinho, se você gostar de tomar um negocinho, prepara uma comida gostosa para você, comemore suas vitórias, das maiores às menores. Ao contrário, das maiores às menores. Comemore suas vitórias, reconheça suas vitórias. Quando a gente reconhece o que a gente tem de bom na vida, o que a gente tem de poderoso na vida, o que a gente tem de bonito na vida, a gente vibra mais alto. E quando a gente vibra mais alto, a gente atrai mais. Quanto mais luz você emana, quanto mais amor você emana, quanto mais riqueza você emana, mais você se emana disso. Mais você fica próximo de pessoas vibrando da mesma forma. Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai quem está com energia parecida. Um ajuda o outro. Sabe? Alguma coisa estranha acontece com você que você está atraindo um parceiro narcisista ou alguma coisa assim. Ou você precisa aprender com essa pessoa para não ficar assim. Ou você está agindo igual e não percebeu. Coisas boas acontecem porque a gente vibra para acontecer coisas boas. E aí está muito mais ligado a uma questão de entender e de vibração do que de merecimento em si. Senão não tinha ladrão se dando bem, senão não tinha político roubando e se dando bem. É muito mais uma questão de vibração, entender. Eu vibro aquilo, eu atraio aquilo. E por mais que a gente ache, o bandido não paga, ele paga, porque no íntimo dele ele sabe o que é certo e o que é errado. E quando a gente tira vantagem de alguém, explora alguém de alguma forma, a gente se pune, sempre se pune. Então, fiquem tranquilos, porque todo mundo que faz coisas erradas acha um jeito de se punir. Você, será que não está se punindo porque acha que fez coisas erradas, que já passou do tempo da punição? Já passou do tempo do perdão, de você se permitir, de você fazer coisas novas? Pensa nisso. É hora de você buscar sua felicidade. Olha, veio duas uma vez. E olha só, é literalmente aqui a hora de você buscar sua felicidade, de você deixar para trás as coisas que não servem, de comemorar, de se declarar: eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, eu me perdoo. Sai da punição. Vai viver uma vida boa, se permita. Sabe? Literalmente, corra atrás do que você quer. Meus amores, essa é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda por aqui que na medida do possível eu respondo para todo mundo. Tem meus contatos aqui no meu perfil, tem meu WhatsApp, tem minhas outras redes. Lembrando que é uma leitura intuitiva, é uma leitura coletiva, então tem coisas que vão servir para você, tem coisas que não vão servir para você. Mesmo assim, tem coisas que não faz sentido na hora, mas faz depois. E finalizando, a última mensagem para essa semana: confiança no que você pode, confiança em você e busca a tua vitória. Mas sua vitória começa aqui dentro. Você acordou, já é vitorioso. Você levantou da tua cama, já é vitorioso. Você pegou o ônibus cheio, com aquela mistura de perfume, com gente suada, você venceu o seu dia, você já é vitorioso. Chegou na tua casa, cansado, e viveu bem com a sua parceira, você já é vitorioso. A vitória está muito mais ligada a um conceito. O que é ser vitorioso? Às vezes conseguir o que você quer não é vitória, é derrota. Pense nisso. Beijo pra vocês, gente. Até mais.